Bom dia, alunos. Estamos iniciando o módulo 5, que é o módulo de introdução à ótica geométrica, que é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com a luz e sua interação com relação aos meios materiais. É na óptica geométrica que nós vamos estar entendendo como é que funciona a formação de imagens no olho humano, como é que funciona a formação de imagens no espelho, em lentes e nos principais aparelhos ópticos que nós utilizamos. Também vamos estar estudando os fenômenos relacionados à refração e alguma coisa sobre a absorção. Então, o módulo 5 é uma introdução. Vamos começar primeiro a divisão da ótica. A ótica divide-se em ótica física, que estuda a natureza da luz, ótica geométrica, que estuda os fenômenos luminosos com auxílio da geometria, e ótica fisiológica, que estuda os mecanismos da visão. Nós vamos estar trabalhando aqui, nas nossas aulas da segunda série do ensino médio, a ótica geométrica, que estuda os fenômenos luminosos com auxílio da geometria. O que é a luz? Luz é uma onda eletromagnética que tem a propriedade de sensibilizar a nossa retina, produzindo nela impulsos, excitação que será transformada em impulso elétrico e será dirigido ao nosso cérebro. A luz, convém lembrar que é uma energia radiante, é uma onda eletromagnética e que tem velocidade no vácuo de 300 mil km por segundo. Aí tem a estrutura do olho humano. Falar rapidamente, sem ser um professor de biologia, mas falar rapidamente qual é a função das principais estruturas aqui. Você tem a íris, que dá a cor aos teus olhos. A função da íris é controlar o tamanho da pupila. E, controlando o tamanho da pupila, ela controla a intensidade, a quantidade de luz que entra dentro dessa câmara escura aqui, que é o nosso olho. Ou seja, a pupila, aquele ponto preto que nós temos no meio do olho, na realidade, ele é um orifício por onde a luz passa. E ele é preto porque o interior do nosso olho é escuro. Ok? A íris, então, controla a intensidade luminosa. O cristalino é uma lente que foca a imagem, que joga as imagens em cima da retina, onde elas serão convertidas em impulso elétrico e serão transmitidas através do nervo óptico até o nosso cérebro para serem analisadas. Tá? Essa lente tem sua capacidade, seu foco controlado através dos músculos ciliares, que comprimem ou relaxam, permitindo uma alteração aqui da espessura da lente. O olho humano é preenchido por uma gelatina transparente chamada de humor vítreo. Ok? Então, o que nós precisamos saber basicamente da estrutura do olho humano para que possamos estudar a ótica? Que a luz tem que atingir a retina, tem que ser focada na retina. Ou seja, tudo que eu enxergo, todas as imagens que eu estou vendo, que você está vendo nesse momento, são formadas na retina do seu olho. Ok? O que são fontes de luz primárias? São aquelas que produzem a própria luz que emitem. Por exemplo, você tem o sol, você tem uma lâmpada incandescente e você tem uma vela. Todas elas são fonte de luz primária e elas recebem uma classificação especial. Elas são fontes de luz primária incandescentes, porque as temperaturas delas são superiores a 400 graus. Existem outros tipos de fontes que são primárias também, chamadas luminescentes, cujas temperaturas são inferiores a 400 graus. Aí a gente pode ver o top da garota aqui e pode ver aquelas populares pulseirinhas utilizadas, distribuídas pelos DJs nas festas aí. Então, as fontes de luz luminescentes, elas são classificadas numa categoria chamada luminescentes fosforescentes, que são aquelas que, mesmo depois da ação do agente excitador, elas continuam mantendo esse brilho por um certo tempo. Um outro exemplo que eu poderia citar seria aquela tomada que a gente tem em casa, que a hora que você apaga a luz à noite, ela fica com um tom verde claro, brilhando no escuro. É um exemplo de fonte luminescente fosforescente. Já uma outra conhecida é a fonte de luz luminescente. Ao contrário da fosforescente, que mantém o brilho,
a fluorescente expressa o seu brilho enquanto atuar um agente excitador. No caso das lâmpadas fluorescentes tradicionais, esse agente excitador é o próprio reator da lâmpada. Enquanto ele estiver funcionando, estiver passando energia elétrica nele, ela produz o seu brilho. Fontes de luz secundária são aquelas que brilham, mas elas refletem a luz de outra fonte. Então, por exemplo, você tem a Lua, que reflete o brilho do Sol, a mesma coisa com os planetas, e, como nós podemos ver nessa posição aí, nosso amigo ali está sendo visto por causa de estar refletindo a luz que é emitida pela lâmpada. Raio de luz. Raio de luz é um segmento de reto orientado que tem como objetivo indicar para a gente a trajetória do raio de luz. Você pode ver aí, por exemplo, a lâmpada está emitindo um feixe luminoso e uma parcela dele, que é o raio de luz, está atingindo o olho do observador. Observe que está orientado no sentido da fonte para o olho do observador. O que é um feixe de luz? Feixe de luz é um conjunto de raios de luz que pode ter a seguinte aparência. Pode ter a aparência de um feixe convergente. Observe aqui, todos os raios de luz estão convergindo para um ponto. No caso aqui, um exemplo, eu poderia citar essa lente, fazendo com que os raios paralelos do Sol sejam convergidos para um ponto só, que é chamado de foco. Feixe de luz divergente é aquele no qual há separação, eles divergem, eles se separam uns dos outros. Uma aplicação prática disso seria uma luminária, né, de uma mesa. Você observa que na mesa os feixes estão mais separados do que quando abandonam a lâmpada. Poderemos utilizar também o carro de um professor aqui para mostrar que o feixe de luz do farol deles também é um feixe de luz divergente. Paralelos são feixes de luz que têm trajetória, né? O caminho dele é paralelo um ao outro. No caso, nós poderíamos citar aqueles spots que aparecem à noite aí quando tem algum evento e são vistos à distância. Você percebe que o feixe dele mantém a sua largura, porque os seus raios são paralelos. Interação da luz com os meios materiais. Dependendo do meio que a luz está se propagando, pode acontecer algumas interações com os meios. Por exemplo, nós classificamos o meio como transparente quando a luz atravessa esse meio e não sofre variação em suas propriedades. Por exemplo, aqui o feixe de luz que incidiu nesse meio azul era paralelo e ele atravessou o meio azul e continuou paralelo. Esse meio é classificado como transparente, porque se a luz não perde as suas propriedades, não tem alteração, a imagem dos objetos formada desse lado é nítida. Correto? Exemplo, uma vidraça limpa de uma casa. Você observa que nós conseguimos perceber que é um jardim que tem lá do outro lado, um aquário limpo também, dá para ver o peixinho aqui, e aqui no caso o próprio ar. O próprio ar é um meio transparente que nos fornece uma imagem límpida, uma imagem nítida. Já o meio translúcido faz com que a imagem formada do outro lado perca as suas propriedades e com isso perca a sua nitidez. Você pode ver, por exemplo, nessa vidraça quebrada, se você olhar na parte de cima superior e na parte de baixo, você não consegue definir a forma, você não sabe o que é que tem do outro lado. Pela parte quebrada, o ar nos possibilita ver que são pessoas que estão do outro lado. Porém, no meio translúcido, nós vemos apenas vultos. Outro exemplo aqui, esse vidro aqui acaba sendo um meio translúcido. Permite que eu veja o vulto, mas não com nitidez. E meio opaco não permite a propagação da luz. Ou seja, se você tem uma porta como essa aqui, ela é um meio opaco, você não consegue enxergar nem o vulto
e muito menos a imagem nítida do que está do outro lado da porta. O mesmo caso da parede. Certo, moçada?